dentre os vários temas possíveis para uma aula live, o estudo do texto dissertativo argumentativo, com certeza, é um daqueles que dá mais medo, né? Seja naqueles que querem prestar um concurso público, um concurso militar, seja naqueles que querem fazer o Enem. Então, por isso, eu decidi, né, nesse tempo de pandemia em que muita gente não está com acesso a conteúdo de qualidade, não está conseguindo estudar, eu decidi promover essas aulas live. Sou professor de português aqui na cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. Sou pós-graduado em língua portuguesa pelo Liceu Literário Português. Graduado e licenciado em Letras, Português e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E tenho muita experiência, diga-se de passagem, com aulas particulares, né? Mas também em escolas, em cursos preparatórios para concurso. E essa live, ela tem como objetivo, né, alcançar aquelas pessoas que tenham alguma dúvida, que tenham alguma dificuldade em redação. Então, hoje nós falaremos sobre o texto dissertativo argumentativo. Será algo breve, algo objetivo, e responderei a dúvidas caso vocês queiram pôr aí no chat. Bem, é inegável que a redação, o texto dissertativo argumentativo, é de suma importância para toda pessoa. Gente, na vida, em sociedade, a gente usa desse texto no cotidiano. Percebam que sempre que eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu preciso argumentar. Eu brinco com os meus alunos, né? Quando eles querem convencer a mãe, às vezes, a ir a uma festa, a ir na casa de um amigo, ele usa argumentos. Argumentos que visam sustentar a sua tese, né? Então, percebam que nesse contexto informal, eu disserto, eu argumento. Teoricamente, existe diferença entre a dissertação e a argumentação. No entanto, como não é o caso aqui, nós não faremos essa diferenciação, já que na ampla maioria dos concursos é cobrado o texto dissertativo argumentativo, ou seja, a junção desses dois elementos. Então, gente, o que é o texto dissertativo argumentativo? É um texto que visa convencer o leitor. A palavra-chave é essa: convencer, persuadir o leitor. Quem é o meu leitor? Gente, um concurseiro, seja aquele que faz Enem, seja aquele que faz um concurso militar, a banca é o leitor. É por isso que quem quer fazer concurso precisa conhecer a banca. Tá? Quero fazer concurso para o Colégio Militar, para o IME, Enem, um concurso público para um tribunal, seja o que for. Cada banca tem alguma especificidade. Então é de fundamental importância que você conheça o seu leitor, que você conheça a sua banca. E é por isso que, volta e meia, vocês podem fazer um curso, assistir uma videoaula para aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Então vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Convencer o leitor, que é a banca, por meio de argumentos. Gente, argumento, tem que ficar claro que o argumento sempre tem que ser usado na tentativa de persuadir, na tentativa de convencer. Porque se você não faz isso, não adianta. O seu texto tem como objetivo convencer. Se eu uso um argumento fraco, isso não convence. E se esse meu argumento não convence, ele não serve. Ele não serve. Então é muito importante ter em mente qual argumento eu vou usar no meu texto. Bem, repetindo então, texto dissertativo argumentativo, convencer o leitor por meio de argumentos para sustentar uma tese. Ou seja, para sustentar um ponto de vista. Tem que ficar claro, gente, que ponto de vista, tese, é a sua opinião.
Muitos professores por aí afora dizem que no texto dissertativo argumentativo, que eu vou chamar agora de TDA para facilitar, muitos professores dizem que no TDA não posso colocar minha opinião. Isso é mentira, isso é mentira. No TDA eu tenho que ter a minha opinião, isso é a minha tese. O que eu não posso fazer é deixar que a minha opinião seja dada de qualquer jeito, seja dada com elementos que são da oralidade. Por exemplo, eu acho que, eu penso que, isso não serve. Por que isso não serve? Porque eu tenho que convencer esse meu leitor, por meio de argumentos da realidade, persuadir, convencer, certo? Muito bem. Agora, esse convencimento, outra coisa que precisa ficar claro, que às vezes o pessoal não tem isso claro, esse convencimento, ele não se dá de qualquer forma. Ele não se dá num sentido de que a minha opinião é mais importante do que a sua opinião. Não, não é isso, de maneira alguma. Tem que ficar claro que convencer o leitor significa apresentar argumentos que o leitor não possa refutar, que o leitor não possa dizer, não, peraí, mas isso aqui não é bem assim. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Quando a gente fala em convencer o leitor, a gente fala em apresentar argumentos que não sejam refutáveis, ok? Outra coisa que mandaram aí nas caixinhas de pergunta, quando eu compartilhei, é se o texto dissertativo argumentativo pode ser escrito na primeira pessoa. Bem, de maneira geral, sim, ele pode ser escrito em primeira pessoa. Acontece que nas provas de concurso não é muito bem visto. Não é muito bem visto. Então você tem que ler o edital, você tem que conhecer a banca para saber o que ela pensa sobre a primeira pessoa. De uma maneira geral, as provas não gostam. Uma que eu sei que gosta é a prova do vestibular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa eu tenho certeza que não vê problema nenhum nisso. Tá? Um TDA pode ser escrito ou em primeira ou em terceira pessoa. Mas os concursos preferem que os seus textos sejam escritos em terceira pessoa. Tá bom? Outra dúvida que veio, se pode ser escrito em letra que não seja a de mão dada, né, que é a letra cursiva. Gente, pode ser escrito, mas sempre consulte o edital do seu concurso. Lá no edital vai especificar. Um concurso, uma banca que eu sei que não gosta de letra que não seja a cursiva, é a banca da Marinha. Lá eles preferem que seja a letra cursiva. Mas, se porventura você não souber escrever de outro jeito, ou achar que a sua letra vai ficar ruim de outro jeito, a dica é, deixe a letra maiúscula maior. Se você escrever lá com aquela letra de forma, não tem problema. Deixa a letra maiúscula maior para que o corretor, na hora da correção, identifique que você sabe diferenciar as maiúsculas das minúsculas, ok? Isso é uma coisa que muito me perguntam. Outra coisa que muita gente perguntou no box são quais concursos caem texto dissertativo argumentativo. Algumas mães perguntaram, né? E, gente, criança não faz prova desse tipo, até porque não aprendeu o TDA. Prova para criança, para concurso do Colégio Pedro II, do Colégio Militar, para uma bolsa numa escola particular de excelência, são de textos narrativos. Tá? Texto narrativo é aquele texto que tem personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, TDA não é o caso então para as crianças. Vai ser a partir do 9º ano. A partir do 9º ano já é ensinado o texto dissertativo argumentativo, e essa é outra dificuldade que muitos alunos apresentam.
na escola nós temos de seguir a Base Nacional Comum Curricular. E lá não é preparatório para concurso, né? Então, na escola, o ensino de redação não é voltado para o texto dissertativo argumentativo. Muitas crianças lá do nono ano, principalmente, reclamam da escola por isso, mas a escola não é preparatório para concurso, né? Quem quer preparatório para concurso tem que buscar aí um professor particular ou se inscrever num cursinho, porque a escola ela atende lá a Base Nacional Comum Curricular. O texto dissertativo, argumentativo, ensinado a partir do nono ano, ele serve de admissão não a concursos públicos, evidentemente, mas para alguns colégios de excelência, por exemplo, o Colégio Newton Braga, que é da Aeronáutica, o Colégio Militar do Rio de Janeiro e os outros colégios militares espalhados pelo Brasil também cobram texto dissertativo argumentativo. Os institutos federais, gente, IF, RJ e etc., né? Todos eles cobram também texto dissertativo argumentativo. Vale destacar que alguns desses concursos cobram o texto dissertativo argumentativo de maneira bem fraquinha. Por quê? Porque eles sabem que na escola os alunos ainda estão aprendendo a dissertar. Okay? Então, se a sua preocupação como aluno ou como responsável é fazer com que o seu filho, filha, passe num concurso, fique tranquilo. A correção das bancas são mais tranquilas em relação ao nono ano. O que muda de figura quando o assunto é lá o pessoal do ensino médio. A prova que tem mais visibilidade, né, é a prova do Enem. E aí, gente, falar da prova do Enem é uma coisa à parte. Uma coisa à parte, porque, como eu disse para vocês no início dessa live, conhecer a banca é fundamental. Se você não conhecer a banca do Enem, se você fizer qualquer cursinho, se você assistir qualquer vídeo no YouTube, se você seguir qualquer Instagram e achar que aprendeu a dissertar, e aí vai tirar 1000 lá na redação do Enem, não vai. Não vai. Porque a redação do Enem ela tem muitas especificidades, né? E ela tem muitas diferenças no critério de correção, pelo menos, em relação a outras bancas, né? Por exemplo, bancas militares, de uma maneira geral, elas tiram ponto de ortografia, às vezes por cada erro. Já a banca do Enem, não. O Enem, ele na competência 1, ele vai tirar pontos segundo as habilidades, segundo aqueles erros que aparecem só uma vez ou que aparecem repetidos. Ela vai fazer esse tipo de análise que às vezes as outras bancas não querem fazer. Né? A prova do Enem é dividida em 5 competências, isso já tem sido amplamente divulgado, né? Em que a competência 5, né, que é da proposta de intervenção, é uma coisa específica do Enem. Então, se você me pergunta, professor, TDA precisa de proposta de intervenção? Não, não precisa. Não é uma regra da dissertação ter uma proposta de intervenção. Pode ter? Pode ter. Precisa ser conforme o Enem cobra? Não precisa, inclusive. Mas se você vai fazer Enem, você precisa saber, né, que a proposta de intervenção lá tem 5 partes, né? Agente, ação, efeito, finalidade, detalhamento, tudo isso que, de repente, se você vai fazer uma prova da AFA, você não precisa saber, né, porque a prova é um pouco diferente. Em relação, então, aos alunos que são um pouco mais velhos, né, além dos concursos públicos, né, dos tribunais, né, da vida, nós temos aí as academias militares, que são, principalmente nesse tempo de incertezas, né, uma certeza, uma garantia. Né? As academias militares cobram redação e cobram um critério de redação, de correção de redação dissertativa bem mais complexo, bem mais rígido. Vou citar aqui alguns exemplos, né, caso alguém depois queira dar uma pesquisada. Né? A gente tem aí o CAP Marinha, para quem quer, quem já tem o curso técnico. Nós temos ESAS, PSEX,
EFON, Escola Naval, né? Tudo isso pedindo texto dissertativo argumentativo. Tá? Vamos falar um pouco agora da estrutura do TDA. Como todo texto, o TDA ele tem início, meio e fim. Vou chamar simplesmente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos a cada uma delas rapidamente. Gente, introdução é quando eu apresento a temática do meu texto. Depois eu coloco a minha tese, o meu ponto de vista, aquilo que eu vou defender dentro do meu texto. E por fim, um encaminhamento argumentativo, que eu costumo chamar de projeto de texto. Nesse projeto de texto, eu vou dar uma espécie de spoiler de tudo aquilo que eu vou falar ao longo da redação. Então a introdução tem basicamente 3 partes. Apresentação temática ou contextualização temática, defesa do ponto de vista e encaminhamento argumentativo. Beleza? Depois nós temos a segunda grande parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento eu tenho de 2 a 3 parágrafos. Por que essa limitação? Bem, se eu escrever mais do que 3 parágrafos, eu vou passar do número de linhas de uma prova de concurso. Então, não posso escrever mais do que 3 parágrafos de desenvolvimento, porque corro o risco de desenvolver pouco, de desenvolver mal. Até posso escrever apenas 1 parágrafo de desenvolvimento, mas eu tenho que ser assim um cara muito bom e tenho que desenvolver assim de uma maneira espetacular aquele meu argumento. Por via das dúvidas, o melhor é tentar se manter ali com 2 argumentos pelo menos, para não haver problemas. Vale lembrar que dentro desse meu desenvolvimento, eu devo começar, isso é uma dica, isso não é uma regra, não é uma obrigação. Dentro do desenvolvimento, eu posso começar ali com o que eu chamo de CO, um conectivo de organização. Esse conectivo de organização, ele ajuda a dar uma clareza para as suas ideias, porque em meio à contextualização, apresentação da tese e encaminhamento argumentativo, em meio a tudo isso, a todas essas ideias do primeiro parágrafo, eu começo a pontuar. Exemplo, primeiramente, em primeira análise. Isso organiza o texto e facilita a vida do leitor. Lembra que quanto melhor, quanto mais fácil for para o leitor, melhor ele vai enxergar a sua prova, né? Vale lembrar também que o segundo parágrafo de desenvolvimento também é bom começar ali com um conectivo de organização. Dependendo da minha estratégia argumentativa, que não vou falar aqui hoje sobre isso, né? Mas existem várias estratégias para você construir o seu texto. Eu posso construir um texto com causa e consequência, eu posso construir um texto com uma apresentação de um ponto positivo e um ponto negativo, com exemplos. Dependendo do seu encaminhamento, você pode então colocar ali um outro tipo de conectivo. Aproveito para lembrar que dentro do parágrafo de desenvolvimento é muito bom você rechear de conectivos, tá? Se alguém não lembrar o que é conectivo, são essas palavras que fazem referência, seja anafórica, seja catafórica, ou seja, para coisas que você já disse e para coisas que você vai dizer. Exemplo, tem uma primeira frase, laranja é melhor do que goiaba, ponto. Essa é a primeira frase, é o meu tópico frasal. Depois, diante disso, o quê? O que eu já disse anteriormente. Então, esse diante disso é um conectivo, né, que serve aí também para fazer uma referência anafórica, referência ao que veio antes. E depois você continua o texto. É que aqui não tem quadro, né? Mas quando eu dou essa aula em quadro, nos cursinhos, eu costumo dizer que a dissertação ela é como se eu desenhasse vários círculos pelas referências dos conectivos, né? Tanto os conectivos anafóricos quanto catafóricos, eles ajudam a
posicionar o leitor, que vai se lembrar de fatos anteriores ou posteriores, ok? Bem, já falei na introdução, já dei algumas dicas sobre o desenvolvimento e agora a gente vai encaminhando para a conclusão. É fundamental que a conclusão do TDA inicie-se com um conectivo de conclusão ou conectivo conclusivo. O básico, se você não tem cabeça para decorar isso, não tem problema. Tenta decorar, escreve aí em qualquer lugar, portanto. Portanto é o conectivo de conclusão básico. Se você tem ele na cabeça, você já consegue iniciar a sua conclusão. E aí toda conclusão, de todo concurso, ela tem uma primeira frase que vai fazer a retomada da tese. Você vai parafrasear aquilo que você disse lá em cima, na introdução. Né? Então, portanto, vírgula, e aí a retomada da tese. Outro jeito, se você não quiser ficar repetitivo, né? Se você achar que todo mundo vai escrever portanto, vírgula, você pode colocar assim: evidencia-se, vírgula, portanto, vírgula, e aí a retomada da tese. Desses dois jeitos, sua retomada vai ficar muito boa. Depois do ponto, depende do concurso. Se for o Enem, vai pedir a proposta de intervenção, que pediria aqui uma live de 1 hora, pelo menos, falando sobre proposta de intervenção, o que não é o caso hoje. Vale destacar apenas que, se você fizer Enem, ou conhece alguém que vai fazer Enem, você tem que ter isso em mente. Na proposta de intervenção, 5 são os elementos que precisam estar ali. Se eles não estiverem, ou se eles estiverem mal feitos, você já perde de cara 40 pontos. Tá? Por cada elemento mal feito. No entanto, se você se você decora esses 5 elementos e você faz organizadinha a sua conclusão, a sua proposta de intervenção, você tem 200 pontos bem tranquilos, bem fáceis. Tá? Então, vamos lá. O agente, né, aquele que pratica o quê? Uma ação. Então, agente, ação. Depois eu tenho um modo, né? Depois uma finalidade e o último item é o detalhamento, que eu escolho um desses 3 anteriores e tento detalhar, e tento esmiuçar, ok? Então, de uma maneira rápida, essas são as 5 partes da proposta de intervenção. Se não for um texto que visa resolver causas, problemas sociais, né? Se for então um texto de concurso público, ou, por exemplo, o texto de uma universidade, um vestibular do seu estado, né? Aqui no Rio de Janeiro, um vestibular que não segue essa linha é o vestibular da UERJ. Né? Você pode fazer conectivo de conclusão, retomada da tese e deixar a frase final como uma espécie de conclusão, desculpem a redundância, né? Mas uma conclusão de todo o texto, um apanhado final. Pode ser uma frase, então, de reflexão, se você quiser, mas lembrando, estou falando de temas que não sejam sociais, porque qualquer prova, independentemente de ser Enem ou não, qualquer prova que pedir um tema social apresenta um problema. Um problema pede uma solução. E aí não tem jeito, não tem conversa. Essa prova vai pedir uma proposta de intervenção. Não tão rígida quanto o Enem, mas vai pedir que você resolva esse problema. Ok? Então é importante ter em mente, e aí vai ser o próximo encaminhamento dessa aula live, importante ter em mente qual é o tema. O tema é diferente do assunto, gente. Muito importante isso. O que é o assunto? O assunto é uma coisa mais ampla, né, mais genérica. Por exemplo, eu posso dizer que em algum ano a prova do Enem falou sobre a mulher, ou a violência contra a mulher. Isso é um assunto, uma coisa ampla.
E se eu sou um aluno, se eu sou um estudante que lê o tema e não interpreta o tema, interpreta o assunto, eu vou me dar mal na minha redação. Porque é fundamental perceber que todas as palavras do tema têm de fazer parte da sua redação. Vou repetir. Todas as palavras do tema têm de fazer parte da sua redação. Por quê? Porque isso mostra para o seu corretor que você pegou aquele tema e você expôs, esmiuçou e tentou resolver ali a problemática dada. Ok? Então falamos sobre objetivo do TDA, falamos sobre estrutura do TDA com introdução, desenvolvimento, conclusão, e falamos de diferença entre tema e assunto. Eu acho que por hoje já está bom, né? Eu espero que tenha tirado aí dúvidas das pessoas que mandaram pelo box, né? Eu lembro que se tudo der certo depois daqui eu vou conseguir postar no YouTube, no IGTV. Eu agradeço aí as pessoas que estão nos assistindo no ao vivo e também aquelas que vão nos assistir depois. Algumas pessoas me disseram que não poderiam estar, mas pediram que se eu conseguisse gravar que eu enviasse o link. E eu tenho certeza que de alguma maneira isso vai contribuir com o aprendizado, o estudo ou, no mais, o compartilhamento, né, de informações, de conhecimento, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão e quiser postar, sei que não somos muitos, mas eu estou aberto para qualquer tipo de pergunta, se eu souber responder. Enquanto isso, eu separei aqui para mostrar a vocês dois textos, eu não sei só se vai dar para ver, né? Esse é o Redação Inquieta, um livro do professor Gustavo Bernardo. Ele é organizador do vestibular da UERJ, teórico da literatura, professor também de redação já há muitos anos. Esse livro é fundamental para quem quer ter um conhecimento mais teórico. Esse livro ele ajuda muito a abrir a mente para o que é uma redação. Vale lembrar que as minhas palavras hoje, nessa aula live, elas são direcionadas àquelas pessoas que estudam texto dissertativo argumentativo para um concurso, né? Mas isso restringe o texto dissertativo argumentativo, né? Porque, na verdade, como eu falei no início, na vida nós nos valemos de argumentos para sustentar teses, para sustentar opiniões. Na vida é assim, seja quando nós somos crianças e queremos convencer alguém, seja quando nós nos enamoramos de alguém e tentamos ali persuadir aquele menino, aquela menina para beijá-lo, para namorá-lo, para sair. Na vida a gente usa disso, a gente se vale disso, né? Então é importante ter em mente que isso que a gente já usa na vida, que a gente já sabe, tem algumas regras para colocar na escrita. E é sobre isso que a gente está conversando. Então, Redação Inquieta é um livro baratinho, menos de R$30. E estou fazendo propaganda sem ganhar nada por isso, tá? Porque de fato muito bom. E para terminar, nós temos aqui um outro livro do professor Otton Moacir Garcia. Ele é assim uma leitura excepcional para aquelas pessoas que querem entender melhor como montar o seu texto. Ele fala sobre estratégias, ele é quase, não é uma gramática, né? Mas é quase uma gramática em alguns sentidos para explicar as diferenças entre a coordenação e a subordinação. Sabe tudo aquilo que você aprende na aula de português, né? Do período composto, da oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, reduzida do infinitivo, todas essas coisas tem um sentido. Elas, se conscientes, né, podem ser usadas na sua redação, né? E isso e muito mais o professor Otton fala no Comunicação em Prosa Moderna. Esse sim é um livro um pouquinho mais caro, mas que vale a pena o investimento para quem quer escrever melhor, não só texto dissertativo argumentativo, mas para quem quer escrever melhor na vida. Bem, eu já respondi todas as perguntas que mandaram pelo box
Eu já fiz os comentários que eu gostaria de fazer. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se sinta à vontade. Eu gostei muito, acho que correspondeu aqui às minhas expectativas. Vamos aguardar. Bem, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, como eu digo nas minhas aulas presenciais e também nas remotas, foi um prazer inenarrável revê-los, estar com vocês. Até a quarta-feira, às 8 horas da noite, eu e a professora Priscila com os termos essenciais da oração. Um abraço virtual e tchau!